danos e prejuízos. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto no salário só será válido quando pactuado entre as partes, empregado e empregador, e constante em cláusula contratual ou na ocorrência do dolo, má-fé do empregado. Quando a gente fala de contrato de trabalho, e não sei se vocês já perceberam, se vocês leem o contrato de trabalho, contrato de experiência, quando se vai dar início à atividade, existe uma cláusula nesse contrato de experiência que diz o seguinte, que qualquer produto, que qualquer coisa que seja quebrada, que qualquer dano que a empresa, ou prejuízo, né, que a empresa sofrer por conta do colaborador, vai ser descontado do salário do mesmo. Prestem atenção, gente, nos contratos de experiências, para que vocês estejam cientes de cláusulas que normalmente a gente nem percebe. Então, tá aqui. Fala que, em caso de dano causado pelo empregado, quebrei uma máquina, derrubei um vidro no chão, derrubei uma caixa de cerveja. Eu preciso, então, fazer um acordo entre o colaborador e o empregado e ver a melhor forma de pagar. Às vezes, assim, existem empresas que, dependendo do valor que você teve como dano, dando prejuízo à empresa, ela consegue fazer com que você pague em 5, 6 vezes. Mas se a empresa, o líder, entender que aquela ocorrência foi de má fé do empregado, isso pode ocasionar até uma demissão. Contribuição federativa, né, nós chamamos de confederativa e assistencial. Como eu estava dizendo, a contribuição sindical ela não existe mais, que é aquela que era descontado um dia de trabalho nosso no mês de abril, mas a contribuição confederativa e assistencial ainda existe nos nossos olerites. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Assembleia Geral do Sindicato pode fixar a contribuição para custeio do sistema confederativo. Essa contribuição é chamada de contribuição confederativa. O sindicato também pode estabelecer, nos termos da letra E, no artigo 513 da CLT, por meio de acordo coletivo de trabalho, a contribuição assistencial, cuja arrecadação servirá para, por exemplo, sanar gastos dos sindicatos ou convenções em que forem negociadas condições de trabalho. Às vezes a gente reclama desses tipos de contribuições, existem colaboradores até que querem tem que fazer uma carta de próprio punho, pedindo para que essas contribuições não sejam mais descontadas dos nossos olerites, mas também é um pouco de falta de entendimento da área de RH, que não explica que essas contribuições, elas também podem ajudar, por exemplo, tem um convênio com um hotel em uma determinada praia. Quem paga a contribuição paga mais barato. Tem um curso de tal área. Quem paga essa contribuição paga mais barato. Então, tentem olhar, gente, também no RH, no sindicato de vocês, qual é o benefício que se tem por pagar essas contribuições, além de falar que, né, ela serve para poder sanar os gastos que os sindicatos têm e para também nas convenções que são negociadas na parte do trabalho nosso. A grande discussão no que se refere à cobrança das contribuições confederativas, assistencial e outras semelhantes, uma vez que alguns sindicatos
tentam impor tal cobrança como uma obrigação às empresas. Por isso que eu digo para vocês que às vezes é muito difícil da gente conseguir tirar essa contribuição do nosso lerite. Não é um valor muito alto, tá? Mas é um valorzinho que, às vezes, você somado durante 12 meses, acaba não te dando nenhum tipo de benefício. Segundo o precedente normativo, número 119 da TST, fica determinado que os empregados que não são sindicalizados, não estão obrigados a referir a contribuição, ou seja, apenas empregados que optarem pela associação do sindicato e que irão contribuir. Fala-se, então, que a normativa não obriga os empregados que não fazem parte de nenhum tipo de sindicalização para fazer o pagamento dessas contribuições. Entre aspas, apenas os empregados que optarem por essa associação. E aí também me perguntaram, mas eu não optei, já veio no meu olerite. Por isso que eu digo, gente, leiam todos os papéis que são dados para vocês. Porque pode acontecer de, em algum dos papéis que foi assinado na hora da admissão, tenha esse papel onde diz que você está optando em ser contribuinte dessas associações. E aí, como eu estava dizendo, o retrabalho de querer sair dessa sindicalização acaba sendo um pouquinho cansativo, um pouquinho estressante. Neste caso, a cobrança das contribuições podem variar de um sindicato para outro. Como eu dizia na outra aula, hora extra pode variar de um sindicato para outro, as convenções podem variar de um sindicato para outro, como as contribuições também podem variar de um sindicato para outro. Os sindicatos, gente, eles são lançados de acordo com o tipo de empresa. Então, a gente tem sindicato do comércio, a gente tem sindicato das indústrias, a gente tem sindicato da saúde, a gente tem sindicato dos professores, a gente tem sindicato rural. Então,